Hoje, dia 10 de outubro, dia de São Francisco de Borja. Terceiro superior geral da Companhia de Jesus, Francisco nasceu em Gândia, Espanha, em 1510, da nobre família Borja, ligada por parentesco com cardeais, reis e duques. Os pais tiveram todo o cuidado de lhe proporcionar ótima educação baseada nos princípios cristãos. Tendo chegado à idade de 17 anos, Francisco foi mandado à corte do imperador Carlos V. No meio das seduções e perigos, conservou intacta a inocência, graças à recepção frequente dos santos sacramentos, à terna devoção a Nossa Senhora e ao espírito de mortificação e penitência que nunca abandonou. Deus quis que o santo jovem gozasse da simpatia do imperador e de sua esposa, pois, por intermédio desta, Francisco casou-se com uma dama da corte, possuidora de altas virtudes. Foi elevado à dignidade de marechal do reino, recebendo o título de conde de Lombay. Foi esposo e pai exemplar, inimigo do jogo que estragava tantos colegas seus, aborrecia a leitura de publicações frívolas, ao passo que eram de sua predileção os livros bons e religiosos. Dizia: a leitura de livros bons e piedosos é o primeiro passo para uma vida mais santa. Suas únicas diversões eram a música e a caça, sem contudo se afastar das regras da moderação e sem descuidar dos deveres familiares e sociais. Um fato incidiu profundamente na sua conversão radical, embora já fosse cristão honesto e praticante. Foi a morte da imperatriz Isabel, mulher de extraordinária formosura. Francisco foi encarregado pelo rei de acompanhar o corpo até mausoléu, em Granada. Antes de colocá-lo no túmulo definitivo, foi novamente aberto ao caixão. Aquele corpo em estado de putrefação impressionou profundamente o Espírito do Santo, levando-o a desejar uma consagração total na vida religiosa. De volta a Granada, foi nomeado pelo imperador vice-rei de Catalunha. Não podendo subtrair-se a esta dignidade, procurou realizar um governo prudente, sábio e operoso. Inimigo da usura e ambição, não tolerava abusos na administração. Era verdadeiro pai para os súditos que tinham franco acesso ao palácio. Com a morte do pai e da esposa, amadureceu nele o propósito definitivo de entrar na companhia de Jesus. Seu pedido foi aceito, mas teve que cuidar por mais 2 anos da educação dos filhos e da transmissão do governo de Gândia. Com 40 anos, renunciou definitivamente a todos os títulos de nobreza, a todos os bens e, na admiração geral da opinião pública, retirou-se para um convento jesuíta, preparando-se para o sacerdócio que recebeu no ano seguinte. Iniciou o ministério com a pregação que atraía numerosos fiéis, mas o superior geral dos jesuítas, aproveitando o tino administrativo de Francisco, nomeou-o superior das casas religiosas da Espanha e de Portugal, das quais dependiam também os missionários da América Latina. Mais tarde, chamado a Roma pelo Papa Pio IV, por ocasião da morte do prepósito geral dos jesuítas, Francisco foi nomeado seu sucessor. Vasta e altamente benéfica foi sua atuação como superior geral da Companhia de Jesus. Conseguiu dar-lhe organização mais eficiente, dividindo-a em províncias e determinando melhor os ofícios. Fundou o colégio e o seminário romano para a formação dos clérigos jesuítas e demais candidatos ao sacerdócio. Sob sua direção, a Companhia de Jesus se espalhou na França, Alemanha, Polônia e se abriram maiores campos de atividade missionária nas Américas. Nos últimos anos, sofreu injustiças e calúnias, que aceitou com resignação e paciência. Provado duramente por dores e cansaços, percebeu seu fim. Preparou-se para uma santa morte. Faleceu no dia 30 de setembro de 1572, com 62 anos. Deus o glorificou com muitos milagres e foi canonizado um século depois, e sua festa é neste dia.
São Francisco de Borja, que tivestes a graça de perceber quão ilusórias e passageiras são as vaidades do mundo, e assim vos entregastes inteiramente ao ministério divino, intercedei junto a Deus por nós, para que nos conceda a graça de não esquecer jamais a tão rápida passagem por esta vida, a fim de que, desprezando as coisas que passam, abracemos as que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Francisco de Borja, rogai por nós.